O processo está ruim ou cada pessoa trabalha de um jeito? Essa é uma pergunta muito importante dentro das empresas. Porque, em muitos casos, o problema não está apenas no processo. Está no fato de que cada pessoa executa o mesmo trabalho de uma forma diferente. Um operador faz de um jeito. Outro faz de outro. Um líder orienta de uma forma. Outro líder orienta de outra. Um turno trabalha de um modo. O turno seguinte muda tudo. E, no meio dessa variação, a empresa tenta cobrar prazo, qualidade, produtividade e previsibilidade. O resultado quase sempre é o mesmo. Oscilação. Retrabalho. Conflito. Desalinhamento. Dependência de pessoas específicas. E dificuldade para sustentar qualquer melhoria. Quando cada pessoa trabalha do seu próprio jeito, o resultado deixa de depender do processo. Passa a depender de quem está executando. E isso é perigoso. Porque a empresa começa a funcionar com base em costumes, improvisos e experiências individuais, e não em um método confiável. Neste vídeo, você vai entender por que a falta de padronização destrói a estabilidade do processo, por que padrão não é burocracia e o que precisa mudar para que a empresa deixe de depender do jeito de cada um. Um processo maduro deveria produzir resultados consistentes, mesmo quando pessoas diferentes executam a mesma atividade. É claro que sempre existirão diferenças de experiência, ritmo e habilidade. Mas o resultado geral precisa ser estável. Quando isso não acontece, existe um sinal claro de fragilidade. O processo não está forte o suficiente para guiar a execução. Na prática, isso aparece de várias formas. Um operador produz bem. Outro comete erros. Um analista preenche corretamente. Outro esquece informações importantes. Um líder organiza o setor. Outro deixa a rotina solta. Um turno entrega com qualidade. Outro gera retrabalho. A empresa então começa a acreditar que o problema são as pessoas. Mas, muitas vezes, o problema é a ausência de um padrão claro. Se o trabalho depende demais da memória, da experiência individual ou da boa vontade de quem executa, o sistema está vulnerável. E um sistema vulnerável não sustenta crescimento, nem previsibilidade, nem melhoria contínua. Quando não existe padrão forte, o processo vai sendo preenchido por atalhos e adaptações. Cada pessoa cria sua própria maneira de fazer. Às vezes, com boa intenção. Às vezes, tentando ganhar tempo. Às vezes, porque nunca recebeu uma orientação clara. Às vezes, porque o padrão oficial não conversa com a realidade. O problema é que essas pequenas diferenças se acumulam. Um preenche de um jeito. Outro interpreta de outro. Um faz a sequência completa. Outro pula etapa. Um confere antes. Outro confia na memória. Com o tempo, a empresa passa a viver de exceções. E, quando a exceção vira rotina, a variabilidade cresce. A qualidade oscila. O prazo oscila. A produtividade oscila. A segurança pode oscilar. E a liderança começa a gastar tempo apagando incêndios gerados por diferenças de execução que nunca deveriam existir. Se você já viu dois operadores fazendo a mesma atividade de formas completamente diferentes, comenta aqui embaixo. Falta padrão. Esse é um ponto central. Sem padrão, a variação aumenta. E onde existe variação em excesso, a previsibilidade desaparece. Uma empresa pode ter boas pessoas, bons equipamentos e até bons indicadores. Mas, se a forma de executar muda o tempo todo, os resultados também mudam. O padrão serve justamente para reduzir essa variação desnecessária. Ele define a melhor forma conhecida de executar uma atividade naquele momento. Não como verdade eterna, mas como referência comum. Isso significa estabelecer sequência, critério, parâmetro, responsabilidade, ponto de atenção, forma de controle. Quando essas referências não existem, cada pessoa preenche as lacunas do seu jeito. E isso faz o processo perder consistência.
Muitas vezes, a empresa só percebe a gravidade desse problema quando alguém falta, muda de função ou sai da organização. Nesse momento, fica claro que muito do trabalho estava na cabeça de alguém, e não no processo. Muita gente resiste à ideia de padronização porque associa padrão à burocracia. Papel demais. Regra demais. Rigidez demais. Falta de liberdade. Mas padrão não deveria significar isso. Padrão bom é aquele que ajuda o trabalho a acontecer com mais clareza, menos erro e mais previsibilidade. Ele não existe para engessar. Existe para dar base. Sem padrão, a empresa precisa reaprender a mesma atividade várias vezes. Precisa corrigir os mesmos erros. Precisa depender da explicação de alguém. Precisa discutir de novo aquilo que já deveria estar claro. O padrão economiza energia mental. Reduz dúvida. Reduz conflito. Reduz improviso. E cria uma linguagem comum dentro da operação. Quando é bem feito, ele simplifica. Não complica. O problema não é a padronização em si. O problema é quando a empresa cria documentos desconectados da prática. Nesse caso, o padrão vira burocracia mesmo. Mas quando ele nasce da realidade e ajuda a execução, torna-se uma ferramenta de estabilidade. Um erro muito comum é criar padrão sem observar o processo de verdade. Alguém escreve um procedimento. Define etapas. Formaliza regras. Mas o documento não representa o trabalho real. Na prática, as pessoas fazem diferente. Ou porque o processo exige adaptações. Ou porque o padrão foi mal construído. Ou porque nunca foi validado com quem executa. Quando isso acontece, surge um problema grave. Existe o trabalho oficial e o trabalho real. No papel, a empresa acredita que tem padrão. Mas, na prática, cada um continua fazendo do seu jeito. Esse tipo de padrão não reduz variação. Só cria uma falsa sensação de controle. Por isso, padronização de verdade precisa nascer da observação da rotina. É preciso entender como a atividade é executada, quais são os pontos críticos, onde ocorrem erros, o que gera dúvida e qual é a melhor sequência para obter um resultado confiável. O padrão útil não é o mais bonito. É o mais aplicável. Outro efeito da falta de padrão aparece no treinamento. Quando não existe uma forma clara e comum de executar o trabalho, cada pessoa ensina do seu jeito. Um colaborador novo aprende com quem estiver por perto. E quem estiver por perto transmite sua própria versão do processo. Com isso, a empresa multiplica diferenças. Em vez de treinar para um método comum, ela treina para hábitos individuais. Isso torna a integração mais lenta. Aumenta a curva de aprendizagem. Cria insegurança em quem entra. E dificulta avaliar se o desempenho está ruim por falta de competência ou por falta de clareza no próprio processo. Treinar sem padrão é como ensinar um caminho que muda toda hora. Ninguém consolida realmente o aprendizado. E a empresa continua presa à lógica de cada um faz do seu jeito. Se este conteúdo faz sentido para a sua realidade, aproveita e deixa o like no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais profissionais que também enfrentam esse tipo de desafio na gestão. Padronização e melhoria contínua estão profundamente ligadas. Porque, sem padrão, não existe base estável para melhorar. Se cada pessoa executa de uma forma diferente, como saber qual prática gera melhor resultado? Como identificar causa de um problema? Como medir impacto de uma mudança? Como treinar outras pessoas? Como sustentar um ganho? A melhoria começa quando a empresa define uma forma de trabalhar, estabiliza essa forma e depois aprende como aperfeiçoá-la. O padrão é o ponto de partida da melhoria, não o ponto final. Primeiro, a organização reduz a variabilidade desnecessária. Depois, observa os resultados. Depois, ajusta o método. Depois, consolida o novo padrão. Esse ciclo permite evolução real. Sem isso, a empresa tenta melhorar em cima do caos. E melhorar em cima do caos quase sempre significa gerar mais confusão. Imagine uma empresa em que dois operadores executam a mesma atividade de separação e montagem de pedidos.
O primeiro segue uma sequência lógica. Confere código. Valida a quantidade. Organiza os itens. Registra a operação. O segundo faz de outro jeito. Separa primeiro. Confere depois. Às vezes registra no final. Às vezes ajusta durante o processo. Nos dias em que o primeiro operador trabalha, o setor flui melhor. Nos dias em que o segundo atua, aumentam divergências, retrabalhos e dúvidas. A liderança conclui que o problema está na pessoa. Mas, ao observar melhor, percebe outra coisa. Não existe padrão claro de execução. Cada operador desenvolveu seu próprio método ao longo do tempo. A empresa então observa a atividade, identifica a melhor sequência, define pontos críticos, cria um padrão visual simples e treina a equipe com base nele. Depois, acompanha aderência e resultado. Com isso, a variação diminui. O erro cai. O treinamento fica mais fácil. E o setor para de depender apenas do jeito de quem está trabalhando. Esse exemplo mostra algo importante. Padronizar não é desconfiar das pessoas. É proteger o processo da variabilidade desnecessária. A boa notícia é que a empresa não precisa começar criando uma montanha de documentos. Pode começar de forma simples. Primeiro, escolha uma atividade crítica ou recorrente. Algo que gere erro, retrabalho, atraso ou dúvida frequente. Segundo, observe como essa atividade é executada na prática. Terceiro, identifique qual é a melhor forma conhecida de fazer. Quarto, registre de forma clara. Pode ser um passo a passo. Uma instrução visual. Um checklist objetivo. Um padrão curto e aplicável. Quinto, treine as pessoas com base nesse método comum. Sexto, acompanhe a aderência. E sétimo, revise o padrão quando necessário. Padronização não é criar documento e arquivar. É construir uma referência viva para orientar execução, treinamento e melhoria. O objetivo não é burocratizar. É reduzir variação e aumentar previsibilidade. Outro ponto importante. Quanto mais complexo o padrão, menor a chance de uso real. Se a instrução é longa demais, confusa demais ou distante demais da operação, ela não orienta. Ela apenas existe. Por isso, padrão bom costuma ter algumas características simples. É visível. É objetivo. É fácil de consultar. Está próximo de quem executa. Mostra a sequência. Mostra ponto crítico. E deixa claro o que é certo e o que é errado. Em muitos casos, uma folha bem feita, uma imagem, um quadro visual ou um checklist curto ajudam mais do que um procedimento enorme que ninguém lê. O padrão precisa apoiar o trabalho, não competir com ele. A falta de padrão não afeta apenas a operação. Ela também afeta a liderança. Quando cada pessoa trabalha de um jeito, o líder perde previsibilidade. Fica mais difícil cobrar. Mais difícil treinar. Mais difícil investigar falhas. Mais difícil delegar. Mais difícil avaliar desempenho. Porque nunca fica totalmente claro se o problema é execução, interpretação ou ausência de orientação. Quando o padrão existe, a liderança ganha referência. Consegue observar aderência. Consegue apoiar treinamento. Consegue identificar desvios com mais precisão. Consegue separar exceção de rotina. Consegue melhorar com base em fatos. Padrão não tira a autonomia da liderança. Ele fortalece a liderança. Porque permite gerir o processo, e não apenas reagir aos comportamentos individuais. Se você quer aprofundar essa discussão sobre método, estabilidade de processo e sustentação da melhoria, eu preparei um e-book gratuito chamado Cultura Lean Six Sigma. Esse material mostra por que muitas empresas até querem melhorar, mas continuam presas à variação, ao improviso e à falta de rotina. Para receber o acesso, comente aqui embaixo. Quero o e-book. E junto com isso, me diga. Na sua empresa, o problema está mais no processo ou no fato de cada pessoa trabalhar de um jeito? A orientação para acessar o material estará no comentário fixado. O processo está ruim ou cada pessoa trabalha de um jeito? Em muitas empresas,
As duas coisas estão ligadas. Porque quando não existe padrão, cada pessoa acaba virando um processo diferente. E, quando isso acontece, a empresa perde estabilidade, perde previsibilidade, perde capacidade de treinar bem, perde capacidade de melhorar com consistência. Padrão não é burocracia. Padrão é base. É a melhor forma conhecida de executar hoje. É o ponto de partida para treinar, controlar, melhorar e sustentar resultado. Sem padrão, a empresa depende do talento individual. Com padrão, ela começa a construir força de processo. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre qualidade, processos, Lean Six Sigma, produtividade e gestão. Deixe o like para ajudar este conteúdo a chegar a mais profissionais. E escreva nos comentários. Na sua empresa, cada pessoa trabalha de um jeito? E se quiser receber gratuitamente o e-book Cultura Lean Six Sigma, escreva também. Quero o e-book. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre outro problema muito comum. Por que bons funcionários não salvam processos ruins? Por quê?